Oi, meu nome é Júlia e hoje nesse vídeo a gente vai ver sobre o Forms. É um outro aplicativo da Microsoft onde a gente tem a possibilidade de criar formulários. Então eu tô aqui aberta no Forms e a gente vai começar a criar aqui um novo formulário para vocês verem como que é. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em novo formulário e aí ele vai abrir assim um formulário em branco. O formulário que a gente vai criar hoje vai ser um formulário de compras. Então, com ele, eu vou mostrar como que funciona cada uma das opções de perguntas que você pode colocar. Então, para começar, vamos colocar aqui um título dele. Então, o título desse formulário vai ser compras de equipamentos. Compras. Muito bem. Aí, aqui embaixo, a gente coloca uma pequena descrição sobre esse formulário. Então, prontinho. Aqui é a nossa descrição feita. E aí, a gente vai para a nossa primeira pergunta. Como é um formulário que eu vou fazer que é interno, né, um formulário para dentro da empresa, então não é necessário você colocar aquelas primeiras perguntas com nome e e-mail. Então, isso já vai automaticamente devido ao formulário ser interno. Então, a gente já vai começar indo direto ao ponto. A primeira coisa que vocês vão fazer para criar a primeira pergunta vai ser aqui, adicionar nova. E aí, eu vou escolher a opção de pergunta, opção. Vai ser essa daqui. Muito bem. Então, a primeira pergunta que eu vou colocar vai ser o tipo de equipamento que a pessoa, que o funcionário vai precisar. Então, aqui a primeira coisa vai ser tipo de equipamento. Muito bem. Então, aqui eu vou colocar duas opções. O que vai ser laptop. Muito bem. Então, nossa primeira pergunta foi criada. Você pode ainda escolher se você quer que esta pergunta seja obrigatória e que possa ter várias respostas. Como aqui a gente quer que seja só uma resposta, que a pessoa tenha esta opção, então a gente vai colocar que ela é obrigatória, que é necessário que a pessoa fale o que ela precisa. Então, muito bem, caso você queira adicionar mais opções, é clicar aqui em adicionar mais opções, e se você quiser dar uma opção onde a pessoa, outra opção, você também pode criar essa outra, onde ele vai criar esse campo que a pessoa pode escrever. Então, essa daqui tá pronta. Vamos adicionar a próxima seção, então, que vai ser aqui nessa setinha. A gente vai clicar e vai clicar aqui em seção. Pronto. Então, agora ele dividiu o nosso formulário em duas seções. A seção número 1, onde vai ser esta primeira, que a gente pode colocar o nome dessa seção de equipamento. Então, vamos colocar aqui, equipamento. Então, tá bom. E você pode colocar uma descrição, se você quiser. No meu caso, eu vou deixar só o equipamento mesmo. A segunda seção, eu vou colocar o nome de configuração. Muito bem. Agora sim, a gente vai criar as opções do laptop. Então, o processador e a memória e as opções dele. Muito bem, criei de novo a próxima pergunta, já está aqui, criadinha. Então, depois de você criar a pergunta das opções do processador, a gente vai colocar uma outra opção, que vai ser uma nova pergunta, nesta opção, porém a gente vai querer várias respostas, que vão ser os acessórios que o funcionário que poderia querer, alguns acessórios. Então, a pergunta vai chamar acessórios. E aí, o que a gente vai colocar? Vamos colocar aqui umas 3 opções e a gente vai selecionar esta aqui, ó, várias respostas. E não é obrigatório, porque ele pode não querer nenhum acessório. Então, eu vou colocar aqui mouse, teclado, e aí eu vou adicionar mais uma, que vai ser um monitor. Muito bem, prontinho. Então, todos os acessórios estão criados. Agora que a gente já terminou as configurações do laptop, a gente vai fazer uma outra seção, que vão ser as configurações do desktop. Então, novamente, adicionar uma nova, clicar na setinha, adicionar uma seção. E aí, colocar aqui o nome da seção.
Prontinho, coloquei aqui o nome da sessão e agora a gente vai colocar as mesmas perguntas que eu coloquei aqui para a configuração do laptop, processador e acessórios, é o que eu vou colocar no desktop também. Então, eu vou colocar elas aqui e aí eu volto com elas prontas. Então, tá aqui, prontinho, eu coloquei aqui as configurações do desktop. Então, aqui eu escolhi alguns processadores, memórias e os acessórios que deram uma mudada, né? Porque automaticamente um desktop já tem que vir com mouse, teclado, monitor, porque precisa. E aí eu vou escolher alguns outros aqui, uma placa de vídeo, webcam e break. Então tá, depois de tudo isso pronto, a gente vai colocar algumas outras informações para a gente utilizar outros tipos de pergunta. Então eu vou criar uma nova sessão agora. Então tá aqui, criei uma próxima sessão e essa sessão vai ser outras informações. Então, para eu poder utilizar um campo de texto, eu vou encarar como se esse formulário de equipamento seria nesse momento aqui de pandemia que a gente está vivendo, onde a empresa teria que mandar para a casa da pessoa, do seu funcionário, esses equipamentos para ela poder trabalhar. Então, eu vou colocar aqui um campo de texto, onde eu vou pedir que a pessoa escreva o endereço de entrega dela. Então, eu vou colocar aqui. E aí o Forms dá algumas opções quando a gente tem esse campo de resposta que é de texto. Ele deixa a gente colocar uma resposta longa, que é o que eu vou deixar, e também fala para a gente colocar se quer obrigatória ou não. Então eu também vou pedir para ser obrigatório. A próxima pergunta que eu vou colocar, a gente vai utilizar essa daqui, vai ser a data. E aí eu vou chamar ela de data ideal, que seria a data a melhor data para esse funcionário receber esses equipamentos em casa. Pronto. Então, tá aqui, próximo, data ideal para ele. E por último, a gente vai utilizar essa classificação e perguntar o que o nosso funcionário achou do nosso formulário novo. E aí, vamos colocar aqui o que achou deste formulário. Prontinho. Então, nosso formulário está criado, já colocamos todas as perguntas e agora sim a gente vai passar para a ramificação. Então, para fazer a ramificação, a gente vai clicar aqui nesses 3 pontinhos. E vai vir aqui, ó, adicionar ramificação. Aí ele vai entrar no opções de ramificação. Você vai clicar em cima da primeira pergunta e aí ele vai abrir as duas opções. Se a pessoa escolher laptop, ela tem que ir para a próxima pergunta, que será a configuração de laptop. Se a pessoa escolher desktop, ela tem que ir para as configurações do desktop. E aí, prontinho. Aqui, independente de qual a pessoa escolher, depois das configurações, ela tem que ir para as outras informações. Então, tanto aqui no próxima pergunta, seção 2, configurações do laptop, ela vai para a seção outras informações depois. E depois das configurações do laptop, do desktop, ela também vai para as outras informações, que são endereço de entrega, data ideal e o que ela achou do formulário. Então, ramificar é isso. Você direciona a pessoa para a próxima pergunta que você quer que ela tenha. Essa é a ramificação. Depois de você já ter escolhido todas as ramificações necessárias, você vai clicar aqui em voltar. Prontinho. Aí aqui em voltamos, ele já está ramificado. Depois de você ramificar, a gente vai deixar ele mais alegre. Então, a gente vai clicar aqui nesse ícone de tema e vamos escolher um tema para ele. Então, aqui o Forms ele dá algumas cores sólidas para você poder escolher e também alguns fundos com desenho. E você também pode colocar o seu próprio fundo de acordo com a identidade visual da sua empresa. Então, eu vou escolher aqui um fundo e ele já aparece aqui para a gente. Muito bem. Agora, a gente vai para as configurações do nosso formulário. A gente vai clicar aqui nesses 3 pontinhos e a gente vai aqui em configurações. Clicando aqui em configurações, vão aparecer as configurações que a gente precisa colocar para o formulário ficar de acordo com o que a gente quer. Então, a primeira coisa é quem pode preencher esse formulário? Qualquer pessoa, somente pessoas da minha organização, registrando o nome, e pessoas específicas da minha organização podem responder. Quando você escolhe qualquer pessoa, é mais indicado para um tipo de formulário onde você vai deixar ele público. Por exemplo, colocar dentro de um site público
que uma pessoa poderia cadastrar um currículo, por exemplo. Aí qualquer pessoa pode responder. Aqui é o que a gente vai escolher mesmo, que é somente pessoas da minha organização que podem responder. E quando a gente escolhe aqui, ó, pessoas específicas da minha organização, você vai ter que especificar qual pessoa que vai poder preencher esse formulário e ou um grupo de pessoas que vai poder preencher esse formulário, no caso. Então, a gente vai deixar aqui especificado que vai ser as pessoas da minha organização. A próxima opção será a opção de respostas. Você vai aceitar as respostas. Você pode colocar uma data de início e de término também no seu formulário. Neste caso, como é um formulário de pedido de compra, ele não tem data de início nem de término. Ele vai ficar disponível a qualquer momento. Mostrar a barra de progresso. Esse mostrar a barra de progresso é uma barrinha que vai aparecer, que eu vou mostrar para vocês quando a gente visualizar, e mostrando quanto falta do formulário para terminar. E a gente pode personalizar a mensagem de agradecimento que aparece no final do formulário. Então, eu coloquei aqui, seu pedido já foi enviado. Muito bem. E a próxima configuração é a de resposta. Então, toda vez que uma pessoa terminar de preencher esse formulário, eu quero receber um e-mail para eu saber que eu tenho um pedido de compra na minha planilha. Então, tá bom. Depois de terminado todas as configurações do formulário, a gente vai compartilhar. Então, a gente vai clicar aqui em compartilhar. Ele vai abrir as opções de compartilhamento. Então, aqui, ó, enviar e coletar respostas. Aqui nessa setinha, quando você clica, você vai designar também se qualquer pessoa pode responder ou não. Como aqui a gente tinha escolhido aqui nas configurações que é somente as pessoas da minha organização que poderiam responder, ele já deixa aqui selecionado. Se eu tivesse selecionado aquelas pessoas específicas na qual eu quero que elas respondam, por exemplo, se eu clicar nela, ele vai pedir para eu colocar o nome, o grupo ou o endereço de e-mail dessas pessoas que vão ficar responsáveis em fazer esses pedidos ou que elas possam, que são as únicas que podem responder, certo? No caso, o meu vai ser esse aqui. Aí, ele me dá algumas opções de compartilhamento. Então, aqui ele tem uma URL, que a gente tem ela inteira, e também ele dá a opção de você deixar ela curta. Também tem o QR Code, que você pode baixar, e aí você pode deixar esse QR Code, você pode imprimir, enfim, você pode colocar ele disponível aonde você quiser. A gente também tem o código, onde você pode colocar dentro do seu SharePoint e deixar ele lá disponível dentro da intranet da empresa. E aqui tem o e-mail. Quando você clica aqui nesse ícone, ele já abre automaticamente o seu e-mail para você poder enviar esse link para os seus funcionários, certo? Muito bem. Depois de já saber como que a gente compartilha, tá aqui tudo certinho. Então, você já enviou o seu formulário para as pessoas já responderam, e aí as respostas aparecem aqui, ó, respostas. Eu tenho 5 respostas, que eu já deixei aqui de exemplo, certo? Então, aqui o que você vai visualizar vai ser alguns gráficos que você vai ver aqui, que ele mostra sobre as respostas que você teve. Aí, ele também te dá uma planilha no Excel. Então, eu cliquei aqui já, né? A minha planilha já tá aberta, ela tá aqui. Vou mostrar para vocês como aparece essa planilha. Então, abrindo aqui a planilha, eu tenho aqui, ele traz para mim o ID desse usuário, a data de início e horário que foi respondida, a hora que ele terminou, o e-mail do usuário que respondeu, ou seja, o usuário não precisou colocar, o próprio Forms já puxou do Office 365. O nome, o equipamento que a pessoa pediu e as configurações que a pessoa pediu. O endereço, a data ideal e o que a pessoa achou do nosso formulário. Ou seja, todas as informações que você precisa, que estão lá naquele formulário, você vai ter ela dentro de uma planilha automaticamente. Então, nesse vídeo, a gente viu sobre o Microsoft Forms e eu ensinei vocês como criar um formulário dentro do Microsoft Forms e como editar e ramificar e compartilhar esse formulário,
Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido vocês a se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e compartilhar. Então, eu vou deixar alguns cards aqui com os outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Então, eu espero que todos tenham gostado e até o próximo vídeo.